Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o controle excessivo ou o medo antigo não resolvido. Você já percebeu como a ansiedade muitas vezes parece uma necessidade constante de controle? Isso mesmo. Controle do que vai acontecer, controle do que os outros pensam, controle das possibilidades futuras. Mas e se por trás desse controle existia algo mais antigo? Uma pergunta interessante. Algo que não foi resolvido emocionalmente. Então vamos lá. A ansiedade, ela quase nunca começa no presente. Ela é meio que ativada no presente, mas pode ter sido aprendida muito antes. Então, muita gente entende a ansiedade apenas como um excesso de preocupação. Mas na prática, a ansiedade é uma tentativa de antecipar risco. É como se o sistema emocional estivesse dizendo: eu preciso prever tudo para não ser pego de surpresa. E aqui entra algo muito importante. O cérebro humano, ele prioriza a segurança. Se em algum momento da vida houve experiências de imprevisibilidade, instabilidade ou até mesmo perda de controle, o sistema emocional ele pode ter aprendido que está em alerta, em constante alerta, se faz necessário, extremamente necessário. Então a hipervigilância vira padrão. Já falamos aqui sobre isso. Talvez a pessoa tenha crescido em um ambiente onde as coisas mudavam assim repentinamente. Ou talvez ela tenha vivido situações onde não estava preparada para o que aconteceu. E ainda, talvez tenha aprendido que relaxar era extremamente perigoso. E sem perceber, o corpo ele aprende. Eu preciso estar sempre atento. Ou então, eu preciso pensar em tudo. E mais ainda, eu preciso controlar. Eu preciso ter o controle. Aqui cabe uma metáfora. É como um alarme de incêndio que foi instalado em um momento que realmente havia fogo. Daí ele salvou você naquela época. Porém, o problema é que hoje ele acaba disparando até quando alguém apenas acende uma vela perto de você. Por quê? O sistema continua funcionando. No entanto, a ameaça já não é a mesma. Entenderam? O problema de viver assim é que o corpo nunca descansa, porque a mente acelera. Daí o sono fica leve, a tensão se torna constante. E muitas vezes a pessoa racionalmente sabe que está exagerando, mas não consegue simplesmente parar, porque ansiedade não é apenas pensamento. Ansiedade é registro emocional ativo. Quando falamos em medo antigo, não resolvido, não estamos falando necessariamente de grandes traumas. Às vezes são pequenas experiências repetidas, ou então pequenas inseguranças acumuladas, momentos em que a pessoa se sentiu meio que vulnerável e não teve recursos suficientes naquele instante. O sistema emocional não mede o tamanho do evento, ele mede a intensidade percebida. Se algo foi sentido como ameaça, pode ter sido registrado como algo que precisava ser evitado lá no futuro. E aí surge o controle. Mas perceba uma coisa: controle excessivo
quase sempre é tentativa de reduzir o medo. Não é arrogância, não é rigidez por escolha, é simplesmente proteção, pura proteção. Só que quanto mais a pessoa tenta controlar tudo, mais ela reforça internamente a ideia de que o mundo é perigoso. E isso mantém o ciclo, o looping. Eu vou colocar mais uma metáfora aqui. Ela cabe muito bem. É como segurar o volante do carro com força exagerada mesmo, acreditando que isso vai impedir qualquer acidente. Eu acho que todo mundo já fez isso que dirige. Na verdade, essa tensão constante, ela causa desgaste, ela desgasta e não elimina totalmente os imprevistos da estrada, da nossa vida. Então, a vida continua tendo curvas. No entanto, dirigir não precisa ser um estado permanente. Um estado permanente de pânico. Funciona mais ou menos assim. Algo gera insegurança. A pessoa tenta controlar. Daí o controle reduz momentaneamente a ansiedade. O cérebro aprende que controlar funciona. E o padrão se fortalece. Mas o medo original continua ali. Ele não foi reorganizado, entende? Apenas foi administrado. É por isso que, muitas vezes, trabalhar apenas o sintoma e não a causa raiz não resolve completamente. Respirar ajuda, organizar a rotina ajuda, criar disciplina ajuda. Mas se o registro emocional que sustenta o alerta permanecer ativo, a ansiedade encontra outra forma de aparecer. A ansiedade não é fraqueza, entendam isso. É um sistema de proteção hiperativo. Isso desde que o mundo é mundo. O problema não é sentir medo. O problema é viver dominado por ele. Reorganizar emocionalmente não significa eliminar todo o medo. O medo é necessário, mas significa reduzir a ativação desproporcional que ele causa. Permitir que o corpo compreenda que o presente não é o passado. Na terapia de reprocessamento generativo, o método TRG, nós trabalhamos justamente com essa atualização interna. O objetivo não é ensinar a pessoa a controlar a ansiedade, é reorganizar o registro que mantém o alerta constante. Quando o registro muda, a intensidade diminui. E quando a intensidade diminui, a vida fica mais leve. Perceberam? Então, se você percebe que vive em estado constante de alerta, talvez não seja apenas o excesso de preocupação. Talvez aí exista um medo antigo, ainda ativo dentro de você. E medo antigo não resolvido pode se transformar em ansiedade recorrente. Mas o padrão não é destino. Lembram? O padrão é registro. E registro pode ser reorganizado, realinhado. Pessoal, se essa reflexão fez sentido para você, continue acompanhando o nosso canal. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar aprofundando esses temas com maior clareza e principalmente com maior responsabilidade. Até a próxima. Beijo no coração de todos.